Vai. Ok, bom dia. Eu acho que pode parar de projetar, Lia. Ai, tá. Agora sim. Hum. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer recebê-los aqui no nosso Talk Consciente. Quanta gente bacana, alguns amigos, pessoas novas, enfim. Sejam todos muito bem-vindos ao Capitalismo Consciente. Eu sou Ariolino Andrade, Ari, sou um dos conselheiros do Capitalismo Consciente, e é um prazer recebê-los hoje para um papo que eu tenho certeza que vocês vão vibrar, adorar, com duas pessoas muito queridas e muito especiais. Todos nós, e a gente conversava um pouco antes de começar esse evento, todos nós sentimos algo de diferente durante essa pandemia, estamos sentindo um mundo completamente diferente daquele que a gente estava acostumado a viver, né? E quando a gente é colocado para uma mudança de hábito abrupta, isso traz na gente talvez algumas consequências e algumas reflexões. E a gente tem ouvido muito sobre o que isso afeta a confiança, o que isso afeta a nossa saúde mental, segurança psicológica. E é esse o tema que a gente quer trazer com duas pessoas muito queridas, duas profissionais que eu gostaria de apresentá-las, para depois a gente abrir e eu faço uma pergunta para que elas discorram muito mais do que a gente faça a pergunta. Elas têm tantas ideias e tanto conhecimento para compartilhar com a gente, que a ideia aqui é deixar bem livre. Convido vocês também a qualquer dúvida e questionamento, como a sala já estamos com 45 pessoas, é mais fácil se vocês forem colocando perguntas no chat, e aí, em determinados momentos, eu consigo passar para que elas possam responder. Quero fazer a apresentação, começando pela Mariana Clark. Vou ler aqui um pouco da Mariana. É psicóloga com MBA em gestão de pessoas, formada em psicologia positiva, especialista em perdas e luto. Depois de 18 anos no mundo corporativo, cuidando de gente, se especializou em perdas e luto no contexto organizacional e escolar. Desde então, leva para esses ambientes o diálogo sobre expressão e validação das nossas dores, através de processos de acolhimento e de prevenção de adoecimentos mentais. Mentora de saúde mental na Top2U, plataforma de mentoria online que inspira, conecta e desenvolve pessoas. Fez parte da equipe de psicólogos em Brumadinho, cujo escopo do trabalho foi o crescimento pós-trauma. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, Mariana. Patrícia Ansará, paulistana, mãe do Felipe e do Lucas, casada com o Fernando, é psicóloga com mais de 20 anos de experiência em RH, com atuação executiva trabalhando com desenvolvimento organizacional em grandes empresas de diferentes segmentos e modelos de negócio. Há 5 anos, reposicionou sua relação com as organizações e passou a atuar como consultora e facilitadora de aprendizagem de grupos por meio de métodos ágeis, ativos e colaborativos. É especialista em segurança psicológica de times, liderança e cultura, cofundadora do Instituto Internacional em Segurança Psicológica, que apoia empresas corajosas a liderar a transformação do jeito de fazer negócios, preparando a liderança para uma nova gestão mais consciente e humana. Apoia o ICCB como instituto e também como embaixadora certificada. Patrícia, seja muito bem-vinda. Eu quero começar o nosso bate-papo fazendo um pequeno apanhado que eu vi recentemente. O Brasil hoje está com 565 mil mortes de Covid. E o Brasil tem 5.568 municípios. Apenas 49 municípios são superiores a 500 mil habitantes. Então, quando a gente olha esses números de uma forma assim, por município, a gente veria que quase que a totalidade dos municípios do Brasil seriam extintos. Isso não tem como não impactar a cada um de nós. Isso traz conceitos que a gente tem ouvido constantemente em várias rodas de conversa sobre confiança interpessoal, saúde mental, segurança psicológica, que é o tema do nosso talk, não sendo a mesma coisa. Então, convido vocês, acho que começo pela Mariana, porque a gente te apresentou primeiro, te apresentei primeiro, ouvi um pouco o teu ponto de vista, depois eu passo para a Patrícia. Mariana, está com você. Muito bom, Ari, obrigada. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou fã
do capitalismo consciente, através da Grazi Merlina, que é uma das nossas diretoras do capitalismo consciente. Ela me apresentou esse movimento. A Grazi é minha mentora e é uma pessoa que tem um papel muito importante na minha vida, que é me unir da zona de conforto frequentemente. Então, esse espaço hoje é um espaço de acolhimento, é um espaço que a gente vai trocar conhecimentos. E eu queria começar agradecendo a Grazi, agradecendo a Ju, o Gabriel, a Lia, que estão aqui nos apoiando no backstage. Agradecer a Paty pelos conhecimentos, e a gente está conseguindo conjugar o nosso trabalho com esse viés de entender e desmistificar não só o que é a segurança emocional e mental, mas, sobretudo, como que esse assunto está reverberando no mercado de trabalho, né? E o Ari, obviamente, pela coragem e pela paciência de moderar duas mulheres que não param de falar. E a gente já começou ontem falando que o tempo era curto, então a gente vai ter que acelerar um pouco para que a gente consiga aproveitar ao máximo. E aí, quando você, né, Ari, abre essa reunião falando de 560 mil mortes, o meu trabalho hoje nas organizações, como você falou, de acolhimento e de humanização, né, sobretudo com esse viés de prevenção de adoecimento. Provavelmente aqui hoje estamos em 52 pessoas e vocês já fazem parte dessa estatística que diz que para cada um indivíduo que morre, e aí a gente está só falando de Covid, se apresenta uma média de 20 a 25 pessoas impactadas por essa perda, né? Então, esse é um número que assusta muito quando a gente pensa do ponto de vista de sociedade. Então, se a gente multiplicar esse número, a gente vai falar aí de muito mais de 6 milhões de pessoas enlutadas e apresentando sintomas importantes do luto, e são sintomas que se confundem muito com os sintomas de adoecimentos mentais, né? Então, eu queria já fazer aqui os meus sentimentos e os meus profundos sentimentos de pessoas que provavelmente, como vocês aqui, viveram essa experiência de perder pessoas pelo Covid. Bom, a gente sabe que esse luto coletivo, assim como todos os lutos, né, eles trazem muitos desdobramentos, né? E falando de luto coletivo, obviamente, o que acontece é que esses desdobramentos se transformam em desdobramentos coletivos, né? Sobrecarga, hipervigília, o pesadelo do home office. E aí ainda vem toda essa história de saúde mental para atrapalhar um pouco o nosso sossego, né? E é evidente o estresse causado por essa situação toda que a gente está vivendo. E a gente sabe também que hoje esse é o grande e maior desafio, não só das empresas, mas também das lideranças, né? Então, se a gente pensar que o nosso copo está cheio, não só porque as nossas vidas foram mudadas de forma drástica, mas porque tudo ficou muito potencializado, né? Tudo ficou muito escancarado e exacerbou na gente aspectos que sempre viveram do nosso lado de dentro, do nosso lado mais íntimo, mais profundo e mais reflexivo. E, de alguma forma, a gente precisava esconder isso para sobreviver a ambientes que sempre foram ambientes, às vezes, inóspitos, às vezes tóxicos, às vezes muito competitivos, e a gente tinha que encontrar estratégias, e às vezes de muito sofrimento, para se adaptar a essa realidade, né? E hoje a pandemia, apesar de sobreposição de perdas que a gente vive com esse luto coletivo, a pandemia nos presenteou com essa possibilidade da gente descortinar esses assuntos, né? Ao mesmo tempo, quando a gente se junta aqui com esse número de pessoas para trazer um pouco de conhecimento, eu fico muito feliz porque o conhecimento ele é a base para o enfrentamento. E o enfrentamento é uma palavra-chave quando a gente pensa em processos de adoecimento, quando a gente pensa em diluir o tabu que a nossa sociedade sempre colocou a respeito dos processos de adoecimento mental e, sobretudo, quanto maior o nosso enfrentamento, maior a nossa capacidade de um diagnóstico precoce, né?
E a gente está precisando falar sobre tudo isso, né? Em todas as nossas discussões a respeito de pessoas e lideranças e adaptações e ajustamentos relacionados à pandemia, a gente vai ter que tratar desse assunto, né? Mas é muito importante dizer que tudo isso é reflexo e consequência de dores muito antigas, né? Angústias muito antigas, especialmente para aqueles que viveram em contexto organizacional, em culturas que foram, muitas vezes, fonte de adoecimento também, né? Apesar de eu ter algumas ressalvas com relação a isso, mas a gente já vai, eu já vou falar um pouco sobre a minha opinião. Então, quando a gente pensa no conceito de saúde mental, para a OMS, eu vou até ler. A OMS diz que saúde mental refere-se a um bem-estar na qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar uma contribuição para a sociedade e para a comunidade. Ou seja, quando a gente pensa nesse conceito de saúde mental para a OMS, a gente está falando de saúde, a gente está falando de inexistência de qualquer distúrbio ou qualquer patologia. A minha complementação para essa definição é que, de fato, a saúde mental é a nossa capacidade e a nossa habilidade de manejar as adversidades e os conflitos oferecidos pela vida, que se apresentam ao longo da nossa existência. Ou seja, o reconhecimento e o respeito pelos nossos próprios limites, e quando a gente vai se relacionar com o outro, e quando a gente vai se relacionar com a gente mesmo, e a forma como a gente vê o mundo. Então, se a gente pensar que já está comprovado que a saúde mental ela é multifatorial e ela tem duas grandes causas. Primeira é predisposição genética, ou seja, se o indivíduo tem na sua família alguém que despertou algum adoecimento mental, a nossa chance na nossa árvore genealógica é da gente também, em algum momento, ter essa predisposição e, em algum gatilho, alguma experiência que a gente vai viver na vida, esse adoecimento vem à tona. A segunda grande causa caracterizada pela saúde mental, pelos adoecimentos mentais, é o ambiente que a gente vive. E o que compõe esse ambiente? Experiências e histórias de vida, perdas e lutos, especialmente aqueles que foram mal resolvidos e que a gente não conseguiu se ajustar a essa dor, e eventualmente isso vira um diagnóstico ou um processo de adoecimento. Grandes colapsos coletivos, como é esse que a gente está vivendo hoje. Uso contínuo de substâncias químicas causando inflamações no nosso organismo. Substâncias tóxicas, por exemplo, como o cortisol, num nível alto por um período longo na nossa vida. Eventualmente, um estresse pós-traumático que a gente tenha vivido, e isso pode sim se tornar um processo de adoecimento, tá? Então, se a gente pensar que a saúde mental ela é multifatorial, não existe nunca, em nenhum diagnóstico, um único exclusivo fator que faz a gente ter um processo de depressão ou um transtorno de ansiedade ou um burnout ou um estresse pós-traumático. E dentro do quadro de transtornos de ansiedade, a gente sabe que tem inúmeros, não só o transtorno de ansiedade generalizado, mas fobias, pânico, dentre outras, né? Então, quando a gente pensa que as nossas substâncias, os nossos neurotransmissores, as nossas sinapses, as nossas conexões cerebrais ficam completamente alteradas, ou seja, a gente perde um pouco do controle sobre as nossas ações, em algum momento, associado a todas aquelas causas que eu acabei de falar, nós podemos entrar num processo de adoecimento, seja ele uma depressão ou seja ele um transtorno de ansiedade. Então, além do tabu, que dificulta muito os tratamentos e atrasa os diagnósticos, existe uma dificuldade, inclusive, de diagnóstico dos quadros psiquiátricos. Por quê? Porque não existe comprovação de exames. Tudo vai depender da ótica desse médico, da ótica desse psiquiatra. Então, por exemplo, existem graus de depressão, como vocês devem saber, leve, moderado e agudo e grave, e obviamente, a depender
do quanto esse médico é mais rígido ou mais elástico, isso vai variar também um pouco a respeito desse diagnóstico. Então, por exemplo, a ansiedade, ela está dificultando a minha vida a ponto de eu ter que me medicar, a ponto de eu ter que procurar ajuda e me medicar. Quando essa ansiedade toma conta da gente, o mundo vira, por exemplo, um lugar muito inseguro. E aí eu preciso procurar ajuda, por exemplo, porque, de fato, às vezes, para muitos casos, sair de casa já é um motivador difícil, e algumas pessoas entram, sim, em pânico de descer no elevador, de sair à rua. Então, além do tabu, existe essa dificuldade de diagnóstico e tratamento pelo fato da gente não ter alguma coisa comprovatória que vai dizer exatamente qual é o nível e a gravidade da sua depressão. Bom, a gente não pode, isso é outra coisa muito importante, associar o nosso estado de saúde mental atual apenas ao que a gente está vivendo enquanto pandemia. Os indicadores são alarmantes. Nós já estávamos, antes da pandemia, encabeçando o topo das estatísticas de adoecimento. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, na sua natureza, é um solo fértil para adoecimentos mentais. É um país que nos oferece muito pouco enquanto sociedade. Por quê? Tem desemprego, tem fome, tem violência, a gente não está seguro dentro da nossa própria casa, maior número de divórcios aumentando a cada vez, pessoas morando sozinha, uma busca por uma infelicidade que é incompatível com a nossa condição humana, gatilhos e armadilhas da vida moderna que nos impondo essa necessidade, por exemplo, da nossa relação difícil com a rede social. Ou seja, por isso, se faz muito necessário a gente olhar para as histórias e para as experiências desse indivíduo antes da gente entender que taxar a pessoa como uma pessoa deprimida ou como uma pessoa ansiosa. Agora, se a gente considerar que o mais importante disso tudo é a nossa capacidade de suportar tudo isso, né? Então, se a gente pensar, e aí eu vou trazer uma pergunta de R$1 milhão, por que que alguns indivíduos atravessam processos de dor, de luto, de sofrimento, de depressão, de angústia, de lugares muito diferentes, né? Uns se apresentam com caminhos e trajetórias mais saudáveis, levando em conta que a vida é cheia de aprendizados a partir das nossas experiências de dor, mas eu me sinto mais capaz de manejar as emoções que aparecem a partir daí. Perdas, adversidades, desafios, dores existenciais e etc. Agora, também existe, infelizmente, uma parcela de indivíduos que, infelizmente, não conseguem manejar as suas emoções de um lugar mais sadio e escolhem e optam por uma série de razões, se a gente tiver tempo eu vou trazer algumas delas, que são caminhos mais autodestrutivos, né? Então, quando a gente pensa em saúde mental, os meus estudos, baseado na teoria do apego, baseado no Bowlby, que é um psiquiatra e psicanalista inglês que estudou e desenvolveu as primeiras relações vinculares na nossa infância, e também, se der tempo, a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. No final das contas, algumas pessoas, sim, trazem conceitos de segurança, ou seja, o quanto que eu confio em mim, o quanto que eu confio no outro, de que as minhas necessidades de cuidado serão atendidas e, na minha vida adulta, quanto mais essas experiências de aproximação com a pessoa que cuida de mim, quanto mais as minhas necessidades básicas forem atendidas, a gente consegue transportar isso para a nossa vida enquanto bebê, na nossa vida enquanto criança e na nossa vida adulta. Ou seja, a gente precisa, o conceito de segurança do Bowlby é o quanto que a gente teve essas necessidades básicas atendidas ou o quanto a gente não teve essas necessidades básicas atendidas. Porque se a gente for pensar, por exemplo, no bebê e na mãe ou no seu principal cuidador,
quando a gente pensa, por exemplo, numa família, num bebê adotivo, essa criança, ela nasce com uma necessidade, nós seres humanos nascemos com uma necessidade de se relacionar. Por quê? Porque a gente não tem a capacidade de buscar o nosso próprio alimento. Então, o outro precisa trazer esse alimento para mim. Então, quando esse alimento chega, quando eu estou com fome, que é uma necessidade básica do bebê, eu me sinto seguro. Então, a mãe ou o principal cuidador, ele tem uma necessidade de desligar o medo desse bebê, satisfazer essa necessidade, regular a intimidade com esse bebê através do alimento, como uma fonte de sobrevivência. Ao mesmo tempo, ele vai trazer segurança à medida que essa necessidade é atendida. Então, quanto maior a quantidade de vezes essas necessidades forem atendidas, nas minhas necessidades básicas, lá atrás na minha infância, maior o meu sentimento de segurança, maior o meu sentido de segurança e de confiança em mim, ou seja, eu sei que quando eu estiver inseguro, eu vou ter a minha mãe ou o meu principal cuidador para desligar as minhas principais ameaças. E esse conceito de segurança, na teoria do apego, ele vai sendo transportado na nossa vida enquanto criança e ele vai sendo repetido quanto mais essa necessidade for atendida na minha vida enquanto bebê, na minha vida enquanto criança e na minha vida enquanto adulta. Então, eu sei que eu tenho a segurança de, quando eu tiver uma necessidade, eu vou correr para o braço de uma figura de apego, do meu marido, do meu pai ou da minha mãe, daquele colinho de vó, e esse colinho vai me trazer segurança, desliga a minha ameaça para que eu esteja pronto para encarar os desafios da vida e seguro de que é possível eu contar comigo e eu contar também com o outro. Então, esse é o conceito de segurança baseado na teoria do apego. Eu fiz um resumo muito grande, porque eu sei que eu tenho que passar a palavra para a Paty, eu não quero ocupar todo o tempo, mas esse é todo o conceito do meu trabalho, quando a gente pensa que essas interações que aconteceram na nossa infância e na nossa vida enquanto criança, elas vão sendo internalizadas de forma repetitiva e a gente vai criando os nossos padrões. Por isso é que a gente diz que a gente repete os nossos padrões da infância, do pai e da mãe, das nossas figuras que foram figuras cuidadoras e figuras de apego. Por quê? Porque é o lugar que me traz segurança. Então, por mais que a qualidade desse cuidado não tenha sido boa, eu vou repetir esse padrão, porque é neste lugar que eu me sinto seguro. Ótimo. Ótimo, Falei Mariana. muito, Paty, desculpa. A Grazi está ouvindo a gente, acho que a gente já pode pensar no segundo episódio disso, tá? Então a gente já fica aqui com uma possibilidade, Grazi. Obrigado. E é interessante que você traz uma coisa que surge na pandemia, talvez poder eclodir essa insegurança psicológica que a gente tenha. Então, isso é importante, né? Porque talvez estivesse reprimido, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente não dê desculpa que a pandemia causou isso depois, né? Que a gente não use daqui a 1, 2 anos, que o problema que a gente tinha anterior é em função da pandemia. Então, pelo que eu ouvi de você, tem muito disso, dessa atenção, não é só a pandemia, e a gente não pode usar isso como desculpa no pós-pandemia. Obrigado, Mariana. Quero passar agora a bola para a Patrícia. Patrícia, para você colocar trazer um pouco do teu ponto de vista e de como é que você enxerga essa situação. Ari, acho que eu vou ficar do lado da ouvinte, né? Porque está muito gostoso escutar a Mari falando. Como é que vai ser agora, Mari? Obrigada por compartilhar aí tanto conhecimento aí sobre o tema, mesmo de forma reduzida, mas tão aprofundada, né? Paty? A gente não vai conseguir aprofundar muito, mas talvez expandir um pouco desse conceito de segurança psicológica
para o conceito da nossa vida, do ponto de vista da nossa vida no coletivo, né? Então, como você disse, né, Mari, tem a questão da hierarquia das necessidades básicas, né, do indivíduo, e todo mundo aqui acho que já ouviu falar do Maslow, né? Ele muito bem colocou isso lá na década de 40. E depois, pela primeira vez, a gente começa a escutar, né, o conceito de segurança psicológica do indivíduo, e também pelo William Kahn, né, em 1990, ele traduz isso que a Mari fala, né, em segurança psicológica, que diz respeito à necessidade e à busca do indivíduo por pertencimento e por segurança, né, então ele traz essa primeira vez, em 1990, né, esse conceito de segurança psicológica do indivíduo. Então, a minha ideia agora é ampliar, né, considerar esse ponto de vista da nossa vida em coletivo, e eu também tenho uma pergunta de R$1 milhão para vocês, né? Por que será, né, que mesmo com as nossas necessidades individuais de segurança, ainda assim, a gente se comporta diferente a depender do grupo que a gente está? O que acontece que eu carregando a minha história, né, as minhas crenças, os meus medos, as minhas experiências, as minhas necessidades não atendidas ou atendidas, dores, o que será que faz da gente se comportar de forma diferente a depender do grupo, né? Então, meu convite para vocês é que vocês pensem assim, imaginem vocês com seus amigos, né? Quando você está num grupo de amigos, como é que você se comporta? Como é que esse grupo de amigos se comporta junto? E quando muda os amigos? Quando mudam as peças desse grupo, o que acontece? Né? Do que a gente fala? Quais riscos que a gente toma? Como é que eu sou verdadeiramente neste grupo? Né? Dentro de amigos, pensa você na sua família, né? Como é que é você se relacionando com sua família quando você está na mesa de uma conversa, de um almoço, né? Quando você precisa conversar em grupo, tem tios junto, amigos juntos, parentes. Você é diferente a depender do grupo que você está, né? E dentro da organização, como é que você se comporta a depender do time que você está, né? E como é que os times se comportam a depender de como eles funcionam, né? Mesmo que cada um daquele time tenha as suas necessidades individuais de segurança e de pertencimento. Então, isso para mim é uma pergunta realmente talvez de $1 milhão, né? Eu acho que dentro desses 20 anos de atuação dentro de organização, o meu encontro com o tema de segurança psicológica foi como nome, né, de segurança psicológica. Assim, acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu brinco que eu faria tantas coisas diferentes dentro de organização, né? A gente está muito acostumado a falar do indivíduo, a gente está muito acostumado a falar da organização, né? Da sociedade, mas a gente não fala do grupo a qual eu pertenço, né? E por que tem grupos que funcionam melhores, tem padrões de comportamentos, como a Mari traz, que são mais saudáveis para o aprendizado e para a evolução do indivíduo dentro do grupo, e tem grupos que não, né? E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a gente já tem pesquisas há mais de 5 anos, acho que inclusive esses índices devem ter mudado hoje, assim, que já indicam que a gente passa 50% do nosso tempo ou mais em grupo, né? E quando a gente olha para dentro das organizações, né, a gente também entende que as criações, as inovações e os resultados, eles vêm de decisões coletivas. Eles não acontecem por conta de um indivíduo isoladamente e nem por conta do que a gente chama de instituição da organização. Não é a organização que entrega, não é o indivíduo que entrega, é um grupo, é um time, né, que trabalha junto, se comporta junto de uma maneira muito interdependente, colaborativa, para criar algo que é novo,
né, na evolução e no crescimento, tanto do indivíduo quanto da organização. E aí, eu queria trazer um pouco dessa teoria, né, da doutora Amy Edmondson, que foi quem cunhou, né, o termo da segurança psicológica de times, que, pasmem, existe há mais de 20 anos, né, mas que chegou no Brasil com tudo este ano, no meio de uma pandemia, né, e é natural que os conceitos se confundam, né? Natural, porque segurança psicológica traz, no próprio conceito, né, a palavra psicologia, que é tudo que a gente precisa hoje de cuidar, de acolhimento, as pessoas estão adoecentes, né? Então é natural que os conceitos se confundam. Mas ela começou a pesquisar, né, na verdade, em 1990, mais de 20 anos, e obviamente esse conceito de segurança psicológica agora no grupo, porque a gente é indivíduos que atuam em grupo o tempo inteiro, ganhou visibilidade com o projeto do Google, né, que acho que depois a gente pode até compartilhar, e que é o projeto Aristóteles, né, que o Google, então, ele começa a olhar para dentro dos seus times e ele quer entender por que tem times que funcionam bem e times que não funcionam tão bem, o que faz essa diferença, né? Por que times têm alta performance, alta positividade, times não. E eles começam a descobrir, conectando, analisando, né, mais de quase 200 informações que eles têm dos seus funcionários, e eles chegam à conclusão de que o fator do quem no time não é o que faz a diferença. Ou seja, times que se apoiam mutuamente, que aprendem junto, que avançam junto, que constroem juntos, né, que elaboram, que criam, que aprendem juntos, não tem a ver com ter os melhores talentos ou as pessoas mais bem engajadas dentro do time, mas tem a ver com o funcionamento daquele time. Tá? Faz sentido até aqui para vocês, assim, para eu começar a construir uma linha de raciocínio aqui com vocês. Então, os estudos originais da doutora Amy, acontece observando times multidisciplinares de hospitais, médicos e enfermeiros trabalhando juntos. E a gente lembra, né, que hospitais têm a questão de plantonistas, né? Então, nem sempre os times, inclusive, são os mesmos. Né? Então, ela começa a observar o que acontece, qual é o funcionamento de times, né, que performam bem juntos, né, que aprendem juntos, que crescem juntos, que tomam riscos juntos. E ela descobre que times com melhor performance são capazes de falar sobre tudo. São capazes de reconhecer a diversidade do grupo, né, para criar soluções alternativas para os problemas que aparecem de forma rápida, coletiva, né, a partir de erros. Então, em times que trabalham bem juntos, o medo não é o medo de falar, é o medo de se calar. O medo de se calar é maior do que o medo de falar. Nossa, e isso já é uau, né? Porque a gente tem medo de se expor. Se expor tem a ver com se mostrar vulnerável, e a gente mostra segurança, e a gente vem de uma herança evolutiva, inclusive neurológica, né, Mari, que tem o cérebro límbico, nossas amígdala, né, que está sempre atenta a ambientes que são ambientes de ameaça para a gente. Então, rapidamente a gente faz um cálculo interno de voz, se vale a pena dar o risco aqui da fala, né? E eventualmente me arriscar, ser vulnerável, me arriscar, ser humilhado, ser julgado, né? Ser preterido, ser congelado, ser cancelado, é a palavra da moda, né? Vale a pena? E rapidamente eu faço esse cálculo interno, porque nosso cérebro congelei, né? Congelei? Se você Congelei. quer ligar um pouquinho a tua câmera, talvez fique melhor a tua conexão. Aonde que eu congelei, Ari?
Faz um minutinho, quase um minutinho. Do cérebro? Falei do cérebro? Isso. O que do Paty, cérebro? Falei achei tanto que do tinha cérebro. cancelado, Paty. Ih, cancelaram a Paty. Cancelado. Que é moda, a palavra da moda. Então, acho que esse medo que inibe a gente, né, de se expor no mundo de uma forma diferente, também inibe o nosso aprendizado como pessoa, né? Então, dentro de times onde há espaço, né, para falar sobre erros, para apreciar, para construir soluções juntas, né, a partir dessa inteligência coletiva, são times psicologicamente seguros. Muito bem. O que é segurança psicológica de times? Eu vou ler aqui para vocês, porque eu acho que vocês não estão vendo, né, que eu estou lendo, mas segurança psicológica é a crença compartilhada pelos membros da equipe de que a equipe é um ambiente seguro para tomar riscos interpessoais. Tá? Então, vocês imaginam que cada indivíduo dentro do time tem ali as suas necessidades de segurança psicológica individual, mas quando eles estão juntos, existe uma crença compartilhada, ou seja, todos do time acreditam juntos que aquele é um lugar que vale a pena tomar riscos para o aprendizado do time, do grupo, do coletivo. Tudo bem até aqui? Por quê? Porque tomar riscos interpessoais, que é correr o risco da vergonha, da retaliação, do julgamento, né? Dar uma meia ideia, tomar decisões impopulares, falar de erros, falar do que não está legal, né? Enfim, tem N comportamentos, né? N possibilidades do que seria tomar riscos interpessoais, mas esse time, ele entende que o risco tem uma intenção positiva por trás, isso é muito importante, né? Todo risco tem uma intenção positiva por trás. Se não, gente, a gente não tinha filhos, senão a gente não mudava de emprego, não assumia cargos diferentes, senão a gente não pulava de paraquedas, senão a gente não apostava na bolsa de valores. Né? Se a gente acha sempre que todo risco que eu tomo é um risco que vai ter perda, que eu não vou ter ganho com aquilo, eu não faço mais nada que arriscado na minha vida. Né? Então, em times psicologicamente seguros, né, os membros dos times têm essa crença. Eu vou caminhar um pouco mais rápido aqui, Eri, por conta do tempo, e eu queria dissociar nesse momento o que é segurança psicológica de confiança que a Mari já trouxe. Ótimo. Né? Que são conceitos que também estão se misturando, né, mas são bem diferentes. Patrícia, a gente não está te ouvindo. Travei de novo, voltei? Voltou agora. Então, a confiança é algo que já está no radar das organizações há mais tempo, né? É um conceito que talvez a gente tenha mais clareza do que se trata, especialmente com a chegada, né, dos estudos do Patrick Lencioni, enfim, que fala dos times disfuncionais a partir do nível de confiança. O Patrick Lencioni chegou muito, muito perto de segurança psicológica, mas muito, muito perto, né? Mas são conceitos bem diferentes. Então, confiança, a Mari já adiantou, né? Acho que é importante só reforçar que é um processo de construção que acontece de dentro para fora, né? A partir dos meus recursos internos, do que eu tenho dentro de mim, eu ofereço se eu tenho, ou eu ofereço no nível daquilo que eu tenho. Então, meu nível de confiança com o outro tem a ver com o meu nível de confiança a mim mesmo, de autoconfiança. Então, primeiro eu me conheço, eu confio nas minhas capacidades, no meu potencial de entrega, de gerar ideias, de gerenciar emoções, de eficiência, de lidar com resultados esperados ou inesperados, para depois expandir e conhecer o outro e construir uma relação que passa a incluir o outro na minha tomada de decisão. Faz sentido até aqui para vocês isso? Ótimo. Né? E confiança se dá no nível de 1 para 1. E segurança psicológica acontece no ambiente coletivo. Então, essa é a primeira grande diferença.
Segurança se dá no nível de 1 para 1, segurança psicológica acontece no ambiente coletivo. Segurança, confiança é algo que eu dou a você como benefício de dúvida, com uma expectativa de ação futura, né? Então, eu confio na Grazi, eu confio na Mari, eu confio no Ari, e eu sei que eles vão entregar aquilo que a gente combinou, no prazo que a gente combinou, na qualidade que a gente combinou, etc., no meu filho, né? Com uma expectativa de ação futura. A segurança psicológica, a expectativa é imediata e é o time que me dá. É no momento que eu me arrisco, é o time que me dá. E aí eu posso confiar na Roberta, no Robson, na Rosana, né, no Jorge, individualmente. Olha que interessante isso. Mas quando a gente está junto, eu não arrisco a dar opiniões impopulares. Sabe o que acontece aqui? Eu não sei se na empresa de vocês acontece isso. Nas empresas que eu trabalhei, acontece muito. Um gasto de energia absurdo, que é de agendas paralelas. Porque eu vou no financeiro, no meu par, combino o jogo, confio, para quando chegar na reunião, eu poder falar. Isso acontece na empresa que vocês trabalham? Olha o gasto de energia absurdo. Porque quando a gente está junto, eu não, mesmo que eu confie individualmente em todos vocês, quando a gente está junto, eu não tomo o risco da fala. Por quê? Porque eu não tenho certeza de que o grupo vai acolher a minha fala. Então, dissociando, Ari, para você pegar o gancho aqui por conta do tempo. Queria pegar aqui por uma questão importante e para trazer um dos pilares que a gente tem no capitalismo consciente, que é liderança consciente. Eu queria eu vou juntar várias perguntas, tem vários comentários que a gente tem aqui no chat, todo mundo elogiando e gostando muito da apresentação, mas eu queria trazer isso para a gente, para uma liderança consciente e ligar um pouco com... A gente acabou as Olimpíadas, alguns pontos lá me chamaram a atenção que acho que a gente consegue trazer para dentro das organizações e eu já passo para vocês. Primeiro ponto é que a gente viu a Simone, aquela ginasta americana, falando que ela não aguentaria competir e todo mundo aplaudiu essa atitude dela. E aí depois eu quero ver isso dentro de uma organização, como seria, como é que vocês enxergam uma liderança consciente. Um outro ponto, quando a gente olha os nossos medalhistas, a gente vê uma diversidade grande de medalhistas. A gente tem gente do Rio Grande do Sul, gente da Bahia, a gente tem negro, a gente tem muita mulher, a gente tem homofóbico, a gente tem heterossexual, a gente tem uma diversidade de seres humanos muito ricas e todo mundo aplaudindo. Como é que funciona isso no ponto de vista de vocês, para que a gente tenha essa segurança psicológica? Qual é o papel da liderança? Mari, eu acho que passo para você. Eu estou adorando, ficaria aqui o dia inteiro. A gente está 10h15, a gente vai até 10h30, só para a gente ter uma noção de tempo. Tá. Muito bom. Então, a história da liderança, né, para mim, faz muito sentido quando a gente pensa aqui. À medida que eu vou fazer um outro paralelo com a teoria do apego, mas quando eu falo apego, é importante dizer que não é o conceito de apego que a gente tem no senso comum, que é eu sou apegada ao meu celular, né? Ao contrário, né? O conceito de apego, ele traz, no senso comum, a gente tem essa ideia, né, de ser apegado a alguma coisa, mas o conceito de apego trazido pelo Bowlby o apego é vínculo, é alguém que vai se ligar comigo para satisfazer as minhas necessidades, é o protetor, é o colinho da avó, é uma figura de apego que vai me humanizar, me acolher, me trazer muito amor e muito afeto. Ao mesmo tempo, essa figura de apego, né, que implica numa necessidade de eu me ligar a alguém para me proteger e que gera segurança, né, e que me potencializa para eu ir para a vida, para eu ter independência, que é um pouco do que a gente faz com os nossos filhos, né? Então, essa regulação emocional, que eu vou ter confiança e certeza de que eu vou ter um colo, um acolhimento e amor dentro do meu ninho, da minha casa, ou com a minha figura de apego,
Ao mesmo tempo, esta mesma figura que me traz segurança e que me garante, me sacia nas minhas necessidades básicas, é uma figura que vai me incentivar para explorar o mundo, né? Então, a gente chama esse conceito, aí a gente vai ter figuras de apego ao longo da nossa vida. Todos nós aqui hoje temos essas figuras de apego, que são aquelas pessoas que a gente procura quando a gente está se sentindo inseguro. E a função que essa figura de apego tem, que é a mesma função que o cuidador fazia na nossa infância, é desligar o nosso medo. Botar a gente no colo, dar um beijinho, agarrar, acolher, abraçar e dizer: agora você está pronto para explorar o mundo. Então, esse conceito de base segura para a teoria do apego, eu levo esse conceito para a relação entre líder e liderado nas organizações. Ou seja, a liderança consciente, ela é capaz de acolher, suportar desafios, ser mais tolerante com a dor, eventualmente. Ao mesmo tempo, esse líder precisa regular emocionalmente esta relação de intimidade para que ele possa ser essa base segura, essa figura de apego, às vezes secundária, porque a gente tem, em geral, na nossa vida pessoal, uma figura de apego que é principal. E esse mesmo líder, que funciona como base segura, ele é um líder que vai incentivar, encorajar esse liderado para trazer conceitos e trazer soluções novas para um mesmo problema. Ele vai empurrar esse indivíduo para a vida dizendo: você é capaz de se sentir seguro para explorar o mundo, que é o que a gente faz com os nossos filhos, né? Ou seja, o pior que a gente pode fazer com os nossos filhos é mostrar para eles que eles não são capazes de explorar o mundo sozinhos, porque uma hora a gente não vai estar mais com eles, né? Então, o quanto a gente está implicado nessa relação de intimidade, que é a hora que você precisar, conta comigo. Mas, na hora de você trazer resultados melhores, uma solução de um problema de uma perspectiva diferente, eu tenho certeza que você vai ser capaz. Então, juntando a consciência, a autoconsciência da liderança consciente do capitalismo consciente e esse conceito de base segura, para mim, isso se entrelaça muito bem, né? Agora, sabemos também que, né, algumas lideranças têm muita dificuldade de estar nesse lugar de promover intimidade, né? Ou seja, é importante a gente destacar que a liderança base segura, ela é capaz de promover essa intimidade em situações adversas e difíceis vividas por esse liderado, ao mesmo tempo promover também afastamento de processos de adoecimento físico, mental e emocional, né? Porém, esse cuidado, ele pressupõe proximidade, intimidade, né? Então, o quanto meu chefe, por exemplo, está disponível para mim para atender as minhas expectativas, né? Então, toda a minha proposta para as organizações, quando a gente fala de capacitação de liderança, implica num exercício de intimidade, né? Posso pegar o gancho daqui, Mari? Pode. Um minutinho só para eu terminar. Então, assim, o raciocínio é um raciocínio quase que laboratorial que envolve a construção desta relação de intimidade entre líder e liderado, né? Então, é o desenvolvimento de uma competência de construção desta relação de intimidade. Alguns vão ter mais facilidades, porque tiveram isso, desenvolveram isso na nossa infância ou na nossa vida enquanto criança. Então, basicamente, o liderado ele passa por uma transformação relacional. Como é essa dupla entre líder e liderado? E pegando o gancho, que imagina, eu como trabalhei 20 anos dentro de empresa, também sou profunda, mas gosto de colocar as coisas em caixinhas, porque acho que a gente funciona em caixinha, né? Então, a gente entende. Então, assim, pegando o exemplo da Simone Biles, né, acho que tudo isso que a Mari falou, a gente consegue ver momentos, assim. Então, a Simone Biles primeiro precisava, sentir uma insegurança pessoal. Precisava repensar a sua forma de se reposicionar, de se expressar para o mundo, porque do jeito que estava, não estava bom, estava ameaçador para ela.
Então, ela busca a figura de apoio, de apego, na coach dela, na técnica dela. Se vocês lembram, quem observou, quem viu, né? Você vê ela tomando uma decisão sozinha, ela sentada com a técnica dela, que é o nível de confiança, de intimidade que se estabeleceu entre as duas. E aí a técnica dela fala, vem falar para o time, e é você que vai falar, não sou eu. Neste momento em que a técnica junto o time, ela como líder passa a ser parte do time. Ela não é mais líder, ela é parte do time. Então esse também é um papel do líder consciente, é entender que ele é líder junto com o time. Ele não é líder junto com outros líderes, dentro de workshops, juntos com outros líderes, aprendendo a ser líderes sem os times. Ele é líder... Congelou, Paty. É a Simone... Travei de novo? É a Simone Biles que fala com a líder dela junto com os times, e aí acontece a segurança psicológica do time, no momento em que a Simone Biles se arrisca e fala, eu confio em vocês, eu não estou bem, eu estou saindo, e pro bem do time, né, é bom que eu saia, e aí o time se autorregula, né, e traz uma medalha maravilhosa, né, de prata ainda de times. E aí, acho que tem dois comportamentos que conversam muito com o que a Mari falou, que dá segurança psicológica, que traz essa relação do líder consciente nessa intimidade, que o papel do líder consciente, meu trabalho também dentro das organizações é promover isso, que são a igualdade de distribuição de fala nas reuniões, nas conversas. Então, dar espaço para que todas as vozes sejam ouvidas. Primeiro, não se apaixonar pela própria voz como líder, e nem se apaixonar pela voz do coleguinha, que está sempre apoiando, né? É abrir espaços de fala para absolutamente todo mundo, fazendo perguntas, mantendo curiosidade. E o outro comportamento que o líder consciente precisa fazer, né, e estimular dentro do time, é ter essa sensibilidade social, né, de intuir como é que os outros estão se sentindo com base no que está sendo dito, discutido ali. Né? E a gente começa a trazer para a conversa aqui outras inteligências, como a inteligência da intuição para o negócio, além do capital psicológico. Né? Então, isso é muito disruptivo. E para eu intuir como é que as pessoas estão se sentindo, eu preciso conhecer aquela pessoa. Eu preciso me conectar no nível de humano, e não mais processual e transacional com aquela pessoa que trabalha comigo. Se fizer sentido isso para vocês. Aí, fechando a minha fala. Todo sentido, e aí eu faço uma amarração de algumas coisas que você trouxe, e a Mari também, quando a gente traz o exemplo de família e dos laços que a gente faz o filho crescer, não o papel de família dentro da organização, mas o papel do líder, ele deixa de ser o cara que vai simplesmente mandar, mas passa a ser o papel do cara que vai fazer o outro crescer. Se a gente está trazendo esse paralelo, né, porque o nosso filho a gente quer debaixo dos braços, mas no fundo a gente quer que ele voe e que ele atinja alturas maiores do que a gente já teve, né? Como é que é um grande desafio nessa escalada dessa hierarquia organizacional que a gente tem hoje? Como é que eu vou incentivar que a pessoa que está hierarquicamente abaixo possa crescer mais do que eu cresci? Então, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem. Eu queria compartilhar aqui, eu estou tendo uma série de feedbacks super positivos, vou ler rapidamente, antes de passar para vocês compartilharem aqui uma visão final ou deixar um recado que a gente tem mais 5 minutinhos, tá? Então, tem a Marcela falando excelente, a Francina, bom dia a todos, amei, Dani, teoria do apego, explica muito bem, Alessandra Cavalcante, excelente, Mari, muita clareza, sensacional, Mari, a Dani, a Grazi também, Cláudio, bom dia, excelente, necessidade de pertencimento, aceitação, inata, muito complexo isso, né? O dilema da vida, o que sou, o que gostaria de ser, a Thaís trazendo muitas percepções,
Marcelo, enfim, tem uma série de comentários, do medo, de comentários aqui que agregam ou puxam a gente à necessidade de uma continuação aí de um tema extremamente relevante para cada um de nós. Não dá para citar todo mundo, mas tem um grande número de pessoas, depois vocês vão poder perceber isso. Gostaria de passar para vocês uma consideração final, enfim, Mari, Pati, para que vocês possam fazer esse fechamento desse papo delicioso e muito esclarecedor para muita gente. Muito bom. Muito pouco tempo. Eu adoraria poder aprofundar um pouco mais sobre essa teoria que eu sou absolutamente apaixonada e que faz tanto sentido para a minha vida pessoal, como você falou, Ari, no meu papel de mãe. Mas eu acho que talvez o meu recado principal final não é sobre ausência de conflito, não é sobre ausência de perdas, mas sim sobre como a gente consegue suportar e manejar esses sentimentos que vêm à tona tão difíceis, né? Tão como a culpa, a raiva, a mágoa, a inveja, né? Como que a gente consegue articular esses sentimentos para que a gente volte e que a gente consiga se autorregular e que as lideranças possam, sim, ajudar a gente também, a gente a se autorregular, né? Então, é isso que gera a segurança. Não é o conflito, a gente sabe que vai ter, os desastres vão acontecer, as perdas vão acontecer, os processos de adoecimento vão acontecer, infelizmente, e as estatísticas estão aí para comprovar isso, mas é sobre a minha capacidade de administrar e me regular, ou seja, me desregulei, me estressei, aconteceu um problema na minha vida, mas eu confiar em mim, de que eu sou capaz de me regular novamente emocionalmente, né? E é daí que vem esse conceito de segurança, o quanto que eu tive essas experiências que me trouxeram intimidade, que me trouxeram exploração, o incentivo da exploração, mas isso traz para mim uma segurança e uma confiança de que eu sou capaz, sim, de articular um processo de adoecimento, eventualmente, ou, eventualmente, uma morte, uma perda. E, por fim, é por isso que o luto, os processos de luto trazem para a gente tanta desorganização, né? Porque eles levam a gente de novo para esse lugar do desamparo, né? Quando a gente fala de rompimento de vínculo, que é o processo de luto, né? Então, toda a teoria do Bowlby, ela se fundamenta tanto para o trabalho clínico, né, das pessoas que trabalham com rompimento de vínculo e luto na clínica, que não é o meu caso, mas essa abordagem me ajuda muito na minha prática dentro das empresas. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos e dizer que eu estou à disposição também, quem quiser conversar mais sobre a teoria do apego, eu tenho um maior prazer. Obrigada, se cuidem e um ótimo final de semana para todos. Obrigado, Mariana. Excelente. Pati? Dá tempo de eu falar rapidinho? Acho que dá, né? Lógico. Acho que tudo isso que a Mari falou, e mais a gente ter no nosso radar essa consciência de em que lugar que eu estou me expressando nesse mundo, sabe? Se é um lugar que estimula o aprendizado e o meu aprendizado, né? Ou que inibe o meu aprendizado e inibe o aprendizado dos outros, né? Acho que o maior desafio que a gente tem é aprender quando a gente acha que já sabe, né? Então, quando a gente se coloca nesse lugar de que a gente já sabe, eu como líder, mãe, pai, colega, amigo, né? Irmão, enfim, quando eu me coloco nesse lugar de que eu já sei, eu estou limitando o meu aprendizado e o aprendizado de todo mundo que está à minha volta, né? Então, acho que o meu convite é para que vocês comecem a perceber o risco como algo que é bom, né? Tudo que tem de bom dentro do risco para a evolução aí, né? De todo mundo. Acho que é isso, Ari, prazer imenso, é muita coisa. Quem também tiver interesse em conhecer mais sobre segurança psicológica, estou super à disposição, né? Como é que os programas para as organizações eles são desenhados por meio da segurança psicológica de times.
Acho que vale um encontro 2, 3 e 4 para a gente aprofundar. Estou super à disposição. Obrigada a todos vocês. Mari, me sinto muito acolhida. Eu perdi minha mãe nessa pandemia, né? Então, no final de março, então me sinto muito acolhida. A próxima vez eu quero só te escutar. Foi muito lindo. Muito obrigado, Paty. Foi um prazer. Estar de camarote aqui com vocês foi um prazer imenso. Também estou com um gostinho de quero mais. Vou tentar falar para a gente. A Grazi está aqui, ó. Grazi, você sabe que eu já vou colocando essas coisas boas. A gente tem que expressar na hora. A gente vê como é que a gente consegue ter vocês de novo para a gente refletir cada vez mais sobre isso. Nós somos 60 pessoas que estão aqui, 60 líderes que estão aqui numa manhã de quarta-feira trabalhando ou pensando em como a gente pode evoluir esse tema. Fico aqui, meu agradecimento em nome do Capitalismo Consciente para todos que estão aqui presentes, porque nós ajudamos essa mudança que a gente está querendo fazer. E aí fica um desafio, ou uma pergunta, ou uma inquietação minha. O que a gente pode fazer com isso que a gente ouviu? O que a gente pode mudar na gente ou influenciar qualquer uma das pessoas com base em alguma dessas coisas que a gente ouviu hoje? Muito obrigado a cada um de vocês. Até o próximo talk.